Comecei nas drogas, eu tinha 18 anos, depois que eu tive meu primeiro filho, eu comecei a beber e depois eu comecei a usar cocaína. Eu usava muita cocaína. E depois que eu comecei a usar, eu usava constantemente. Eu comecei a estudar à noite, eu dizia pra minha mãe que eu ia pra escola, eu não ia, eu ia me drogar, usava constantemente de segunda a segunda-feira. E depois um dia que eu fui comprar cocaína, eu conheci meu marido, que ele também é usuário, e nós nos juntamos depois que eu tava com 2 meses que eu conheci ele, nós nos juntamos, ele é formado em física, e a gente começou assim, usava em casa sempre, e eu já estava com ele há uns 3 anos quando a gente conheceu o crack. Ele trouxe o crack para dentro de casa e eu comecei a usar crack. Depois da cocaína passei a usar crack, aí a minha vida foi por água abaixo. O ano passado foi onde tudo piorou de vez, porque eu já tinha outro filho com ele, que já estava com 4 anos, eu engravidei mais uma vez. E eu tinha a esperança que tudo ia dar certo, me internei, não consegui ficar na clínica porque ele veio passar as férias no Rio de Janeiro, trouxe meu filho, aí deixou meu filho com a avó dele, voltou para Brasília sem meu filho, e aí eu desiludi. O combinado era o seguinte, ele vinha alugar uma casa, estabilizar, e eu vim depois. E dia 7 de novembro a minha filha nasceu, era para ela ter completado 1 ano agora, e ela nasceu sem vida. E com 5 dias de resguardo eu vim para o Rio. Ele comprou minha passagem, me chamou, eu vim. E quando eu cheguei no Rio, ele me abandonou na Central do Brasil. Ele falou para mim que não queria mais, que ele estava com outra mulher e que eu nunca mais ia ver meu filho. E eu fiquei 3 meses na Central do Rio, sem ter para onde ir, sem conhecer ninguém, e eu comecei a me prostituir. Comecei a me prostituir para usar mais droga, tava na Cracolândia da Central. Foi quando passou um grupo que fez uma trans, um grupo aqui de Campos, passou lá na Central do Brasil onde eu tava, na Cracolândia, e me mostrou a Cristolândia do Rio, que eu conhecia a Cristolândia assim de Brasília, mas a do Rio não. E aí eles me levaram para lá, e eu comecei a frequentar a Cristolândia lá. Eu ia de manhã, ficava lá até a tarde, e eu decidi me internar. Com 3 meses e 1 dia que eu estava no Rio de Janeiro, eu pedi internação, eu pedi ajuda, porque eu não aguentava mais. Aqui eu vai fazer 9 meses, daqui a 6 dias eu completo meu tratamento, e fui chamada pela missionária para fazer um treinamento para ficar como monitora aqui, para ficar aqui cuidando das meninas. E assim, quando a gente chega muito ruim, a gente começa a ter a palavra e ela vai, né, invadindo a gente. Ali eu achava que eu não tinha mais jeito, eu achava que eu ia morrer na rua, que pra mim nada mais tinha solução. E eu venho vendo assim o quanto Deus me ama, o quanto Ele tem feito por mim, porque eu era uma pessoa atrevida, eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa dona de si, cheia da razão, eu era uma pessoa assim que eu não tive tanta abstinência pela droga, mas o meu maior problema era eu mesmo. Hoje eu ajudo as outras meninas mais novas, porque eu vejo elas fazerem as mesmas coisas que eu fazia, cometer os mesmos erros que eu cometia. Aí hoje assim eu olho e vejo assim, não é por aí. Aí vou ajudando as meninas a terem uma outra atitude, e isso vai me deixando muito feliz, porque antes eu nem sabia para onde ir.